Bom, hoje, né, em todo o Brasil, nós estamos comemorando o Dia das Mães, né? Eu acho assim uma desvantagem com os homens, né? Porque Dia das Mães, para o mercado, né, essas coisas assim do shopping, fala que é o dia que eles vendem mais do que o Natal, né? Mais do que Dia dos Pais, mais do que Dia do Namorado, né? Então não sei porque a mãe tem esses privilégios, né? Ieda ganhou um monte de presente aí, né? Mas a gente, quando chega Dia dos Pais, a gente tem que pagar a conta, né? Quando chega... Então, mas assim, mas a gente quer dar uma palavra às mulheres. A gente sabe que essa tradição vem, né, do catolicismo, né, da Virgem Maria, e esse amor materno, não tem problema nenhum, né? A gente ama as mães mesmo assim, né? E isso é o que vale. Mas quando a gente pensa nessa temática, e todo o Brasil está sensibilizado em relação à mamãe, né, ou aos filhinhos, né, a gente tem em mente que os sentimentos estão gerando em torno da família, sentimentos relacionados à família. E eu acho importante essas tradições porque elas marcam uma data, elas marcam um período em que nós começamos a refletir um pouco mais sobre essas relações, a refletir um pouco mais sobre o que é família, o que é ser mãe, o que é ser filho, né? E logicamente isso traz uma responsabilidade para nós, o que é ser pai, né? O que é ser família. Então eu não acho de todo mal essas celebrações, porque elas brindam alguns valores que estão se perdendo no mundo, estão se perdendo pela vida. E hoje pensar sobre mãe, pensar sobre filho, pais e família não é uma coisa tão comum. Parece que as pessoas estão buscando mais desfazer essa construção social, essa construção de Deus que é a família, porque a família não é um órgão social, uma célula da sociedade. Na família realmente foi algo criado por Deus, feito por Deus, né? Para a nossa alegria, né? Para a nossa felicidade, né? E a família é um instrumento de Deus, sempre foi um instrumento de Deus, onde nós somos capacitados, treinados, preparados para a vida, aprender a amar, a respeitar, a viver, a conhecer os valores. Então, a família não é alguma coisa criada pela Grécia Antiga, ou criado simplesmente por uma necessidade antropológica e sociológica, que se constituiu grupos e família. Não, a família foi feita por Deus. Deus criou a família com o propósito de atender a necessidade do homem, da mulher, das pessoas, e é na família que nós crescemos, nos desenvolvemos. Podemos ser boas ou más pessoas, dependendo da família, às vezes, que somos gerados ou cuidados. Então, quando esses temas como o Dia da Mãe, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das crianças, né? Dia dos namorados, dia não sei o que lá, tal, né? Eu não vejo grande importância nós comprarmos presente, mas eu vejo a grande importância de nós celebrarmos uma tradição que nos lembra, né, da origem, porque Deus criou a família e porque a família é importante para nós. Então, quando nós estudamos essa relação, principalmente mãe, né, mãe e filhos, filhos e mãe, eu acho que não existe nada mais estreito e mais forte do que esse relacionamento, do que esse sentimento humano, né, dentro da própria família e qualquer outra coisa. Mas como eu disse, nós estamos vivendo em um mundo e um momento muito peculiar, em que esses sentimentos familiares, esses sentimentos divinos, esses sentimentos humanos estão se perdendo. Não é verdade? A gente vê que, cada reportagem feia que a gente ouve, né, de mães que jogam criança, né, no lixo, né, jogam naquelas caçambas, né, que abandonam, que às vezes tentam matar o recém-nascido porque é uma criança indesejada, crianças que são maltratadas, né, e por isso nós temos programas, e
a nossa organização, a CAF, né, ela trabalha com crianças que de alguma forma têm algum tipo de abuso pela condição da família, abuso pela família, abuso de algum dos pais. Então essa criança, ela começa a ser distorcida no seu caráter, na sua formação, e o nosso trabalho é ajudá-los. Então a gente vê que a nossa sociedade, apesar de celebrarmos com presentes, né, essa data, mas nós precisaríamos celebrar mais os valores contidos nessas relações. E claro que a relação da mãe é algo tremendo, fenomenal, que nós homens jamais poderemos experimentar, porque a experiência da mãe de gerar um filho dentro de si, né, essa relação primeira que ela tem, por mais nós homens que possamos tentar participar desse momento da vida dela, sempre vai ser uma participação externa. Claro que todo o carinho, a atenção, o amor, o cântico, a preocupação com a mãe, isso é transmitido para o feto, né, para a criança, mas a mãe também faz isso, né, e faz muito mais, porque ela dá de si mesmo, e há toda uma relação especial entre mãe e filhos, né, e a gente percebe isso não só em termos da gestação, mas também da criação, né? Como a criança é dependente da mãe, como a criança depende do leite, depende do carinho, depende da troca de fraldas, né? Se os meus filhos dependessem de mim para trocar fralda, né? Dar leite, né? Eu daria pizza para eles todo dia, né? Pastel, né? Aquela coisa toda, né? Mas graças a Deus, Deus fez as mães, né, que funcionam direitinho, né? Que dão leite, dão comida, dão papinha, aquela coisa toda, né? Mas esse instinto que Deus coloca na mulher, e que infelizmente algumas mulheres têm, eu não digo perdido, mas tem sido desvirtuado, tirado delas por um espírito maligno, por, sabe, coisas deste mundo que tira, né, essa relação. Isso não só em relação à mulher, mas também ao homem, né? Quantos homens também já deixam, não assumem mais uma responsabilidade. Hoje ter filho é como se, de repente eu comprei um carro e o carro não está mais comigo, eu tenho que continuar pagando a prestação. Quer dizer, é uma responsabilidade financeira somente, ou uma responsabilidade às vezes, um pouquinho às vezes moral, mas não há uma responsabilidade de afetividade, né? Recentemente, os advogados que estão aqui sabem, né? Houve um caso que foi aprovado agora, de uma filha que processou o pai, né, por falta de afetividade, né, que o pai havia deixado. Ele, parece que ele tinha até pagado, né, a pensão, aquela coisa toda, mas o que ela estava reclamando na justiça e ganhou foi o fato dela não ter recebido o cuidado e afetividade. Que mundo nós estamos vivendo, que o filho precisa entrar na justiça para processar o pai porque não recebeu a afetividade, o cuidado e o carinho. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Esse é o mundo em que a igreja está inserida para ajudar, para restaurar, para curar, para trazer de novo esses valores importantes na nossa vida. Nossa igreja é agraciada, né? O nosso berçário nunca dá para as crianças que nós temos. É tanta criança que nasce, né? E eu acho isso maravilhoso, porque uma das tendências já há alguns anos é dos pais fazerem a decisão ou fazerem a escolha de não terem filhos. Gente, acho isso um pecado tão grande. Eu acho que eu sempre fui a favor do planejamento familiar, né, do cuidado e do zelo de quando ter o filho, de programar, de se projetar. Não sei como aquelas pessoas que anteriormente não tinham uma educação, nem instrumentos para isso, mas hoje nós temos todos os recursos para poder fazer um bom planejamento familiar. Mas o planejamento familiar é planejar a família, planejar em ter filhos e não ter. E hoje está sendo muito normal. Nós planejamos não ter filhos. Não planejamos que nós não queremos ter filhos, né? E isso é muito triste, porque uma família sem filhos, só quem tem filhos sabe, né? Quão maravilhoso é ter filhos. Eles dão trabalho,
só por um tempo, enquanto eles vivem, né? Mas eles não trabalham, né? Eles requer cuidado da gente, né? Zelo, tal, mas não tem coisa mais maravilhosa do que você ter filhos. Lógico que existem aqueles casais que, às vezes, por problemas genéticos, né? Problemas físicos, não podem ter, não têm condições de ter. E aí a adoção, né, o ter filho de amor, eu acho uma opção mais magnífica ainda do que o filho natural. Quando você faz a opção pela criança, você faz a opção pela adoção, por aquele amor que você decidiu ter por aquela criança, aquele pré-adolescente, por aqueles jovens, né? E isso é magnífico. Na nossa igreja nós temos alguns casais, né, que tem essa experiência de ter filho do outro, outro do filho do outro, aquela confusão toda, né? Mas é uma experiência magnífica quando você adota, né? Quando vocês recebem um ao outro e os filhos um do outro como família, quer dizer, é uma opção, né? Eu me decidi relacionar com você e eu entendo que na minha relação com você existe, né, um quadro em que você tem filho, caso com seus filhos, eu me relaciono com seus filhos, quer dizer, então essas possibilidades diversas que nós temos, quer dizer, ninguém pode falar que não tem condições ou que não há possibilidade, né? Se não há possibilidade natural, há a possibilidade sobrenatural, que é a do amor, que é da adoção, né? E a gente conhece pessoas que adotam, né, desde crianças da mesma cor, de cor diferente, de raças diferentes, né? Mas o que eu fico mais impressionado, mais do que de cores, raças e, né, culturas diferentes, quando o casal tem a capacidade de adotar um jovem, né, um jovem quase adulto. E nós tínhamos um amigo, né, ele já faleceu, e ele e a esposa, ele era pastor, e ele adotou um jovem, acho que na época ele tinha 17, 18 anos, né, e ele adotou esse jovem, né, levou para casa, adotando, passando papel, aquela coisa toda tal. E esse jovem, brincadeira, né, ganhou a vida, e esse casal é um exemplo para nós. Ela trabalha com crianças de rua, né, ela tem um ministério, né, eles tinham uma igreja grande, tinha um ministério, além das crianças de rua que ela trabalhava e atendia nesse grande ministério, né, que chama Calçadas, né, Projeto Calçadas, eles tinham esse projeto de amor, de adoção. E foi, até quando esse meu amigo morreu, a diferença que esse filho fez, adotivo, nesses momentos de dor para essa mãe e para os outros irmãos dele, né? Então, a gente vê assim, puxa, não falta oportunidade para a gente constituir família, não falta oportunidade para nós sermos família, ou fazermos família, ou pensarmos família. Às vezes o que nos separa disso tudo é, às vezes, essa influência que o mundo, essa influência que essa geração quer exercer sobre nós e nos tirar essa capacidade. A experiência no livro de 1 Samuel, capítulo 1 Samuel, capítulo 1, que fala sobre o nascimento de Samuel, a gente pode ver a aflição e o conflito desse casal por essa mulher que era estéril. Ela não podia ter filhos, né? Ela não tinha filhos. E já era de uma certa idade, já uma certa maturidade, e ela não conseguia ter. E a história dela é comovente. E eu não consigo imaginar uma outra história, a não ser Maria, mãe de Jesus, uma outra mulher que passou um drama como essa passou na sua agonia pelo seu filho, o filho que ela não tinha. A agonia que ela passou com isso, né? Então, quando eu penso talvez em uma mãe de verdade, uma mãe no conceito que possa representar só não as mães, mas os pais, representar a família, representar esse sentimento familiar, Ana me vem à mente, né, dentro desse propósito. Lógico que Maria, mãe de Jesus, também me vem à mente dentro desse propósito, mas Maria a gente sabe que foi algo singular, algo diferente, algo sobrenatural. Ana não, já foi um processo, lógico, foi um milagre que ela teve, mas dentro de um contexto natural, de uma família comum. Então vamos ver então
1 Samuel, a partir do capítulo 1, onde conta a história de Ana e do seu esposo, Elcana, em que vivem esse conflito, vivem essa dificuldade, mas buscam maneiras e formas de manter-se na linha da fé, da confiança e da esperança. Diz assim esse texto, falando desse grande profeta Samuel, do nascimento dele, como ele veio, porque ele foi um homem especial, porque ele foi um homem que dividiu águas, porque ele foi um homem extremamente relevante na história. Por quê? Porque ele tinha paz, ele teve uma mãe, ele teve um pai, ele teve uma família que fez toda uma diferença na vida dele. Veja como ele nasce, em que contexto Samuel surge, essa figura tão emblemática e importante do Velho Testamento. É assim que Samuel nasce. Havia certo homem de Ramataim, sufita dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eleu e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher, Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Não sei se dava trabalho de 10 filhos, né? Ou era a alegria de 10 filhos, né? Mas, versículo 9, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela, Ana, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, o sacerdote, observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher angustiada. Não bebi nem bebida fermentada, nem vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramã.
Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Que história comovente, não é verdade? História de mãe. Hoje é dia das mães, essa história é para você. É aquela história de paixão de mãe, é aquela história de emoções e de sentimentos, né, que só uma mãe sabe o que Ana pode ter passado ali. Então, quando a gente olha para esse texto e vê a angústia dessa mulher, o desespero dessa mulher, e você pode falar assim: olha, mas só pelo fato dela não ter filho, puxa, ela tinha tantas coisas, tinha um marido bacana, um marido rico, um marido que dava dízimo para ela, um marido que amava ela mais do que qualquer outra coisa, tal. Sim, tudo para uma mulher, né, ela pode ter, mas não ter um filho não dá sentido pleno à mulher, tanto um filho natural como um filho do amor, porque a mulher foi feita para ter um filho, o homem foi feito para fazer esse filho, a família foi constituída por Deus para existir. E quando nós não estamos no papel, cumprindo o nosso papel natural da vida, seja ele através de uma gravidez natural ou de uma gravidez de amor, sentindo uma responsabilidade materna e paterna que o Senhor nos dá ali e que a gente vai conviver e experimentar esses sentimentos e essas responsabilidades, nós nunca seremos uma família plena, uma família de verdade. Isso Deus constituiu para nós, para aqueles que entendem o seu papel enquanto mulher, da sua responsabilidade, para aquilo que ela foi criada, desenvolvida, especialmente pelo seu corpo, alma e espírito, aquilo que foi constituído para o homem, que Deus deu ao homem, somente ao homem, para que ele, na sua habilidade e capacidade, pudesse constituir família. Quando nós não cumprimos essas tarefas, eu não estou falando somente tarefas físicas ou biológicas, mas tarefas morais, espirituais, emocionais que envolvam isso, nós estamos falhando com o plano de Deus em relação à família. Ana tinha tudo, mas ela sentia que ela não tinha nada. Faltava, né, aquilo que era essencial para a vida dela, aquilo que daria a ela o sentido de família, o sentido de mulher, o sentido pleno da criação de Deus para ela. E você vê o desespero dessa mulher, vê a angústia dela, o desejo dela, a batalha dela ano após ano, clamando e buscando esse milagre do Senhor, para que aquilo se tornasse uma verdade na vida dela, na vida da família dela, na vida que Deus tinha dado a ela. E quando você vê o empenho, a dedicação, o que ela se expõe para que aquilo se torne verdade, quer dizer, ela foi até confundida pelo sacerdote como uma alcoólatra. Essa mãe está tão desesperada aqui, está tão gritando, falando tão sozinha, quer dizer, para de beber, mulher. Quem beber? Eu estou aqui orando, eu estou clamando. Só Deus sabe a angústia de uma mulher por um filho, para ter um filho ou para cuidar de um filho, não é verdade? Só a mãe sabe a angústia que é ter um filho ou cuidar de um filho propriamente. E Ana estava se sentindo assim. E Ana estava lutando com esses sentimentos que ela sabia: isso não pode acontecer, isso não deve acontecer, eu preciso ter esse milagre do Senhor na minha vida. E ela clamou, e ela era humilhada, zombada pela outra mulher, ela passava esse tipo de humilhação, apesar de todo o aconchego e amparo do seu esposo, ela se sentia uma pessoa incompleta. É assim que nós nos sentimos quando falta algo que nos constitui como família. Às vezes não falta o filho, às vezes falta o marido, às vezes falta a esposa,
às vezes falta os filhos, às vezes falta os pais, né? Quantas famílias não têm pais, né? Quantas famílias não têm pais, quando eu digo pai e mãe, quantas famílias não têm mães hoje? Quantas famílias não têm pais hoje? Quer dizer, nós necessitamos desse conjunto que é formado família, para que possamos crescer e desenvolver propriamente. E talvez nós possamos estar vivendo uma experiência assim, olha, alguma coisa na minha estrutura de família não está correta, alguma coisa naquilo que eu entendo das minhas necessidades para ser constituído como família. Às vezes me falta a esposa, às vezes me falta o esposo, às vezes me faltam os filhos, e às vezes os filhos falam, às vezes me faltam os pais. E o que nós devemos fazer é como Ana, orar, clamar, reivindicar a Deus aquilo que é de direito nosso, plano de Deus para a nossa vida. E Deus vai nos dar filhos, Deus vai nos dar pais, Deus vai nos dar maridos e esposas, para que realmente possamos constituir uma célula viva e eficaz, com capacidade para que cada um dos elementos possa se desenvolver e crescer. Hoje, os papéis não são mais definidos. Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? Qual é o papel dos filhos? Os papéis estão trocados ou indefinidos e incertos, e isso leva a família a ser uma família desestruturada. Falta orientação de Deus. Falta direção daquele que criou família, para que a nossa família possa ser bem estruturada, bem fortalecida, bem feita. Quando eu olho hoje, Dia das Mães, e esse momento não me leva só a pensar na minha mãe, pensar na Ieda como mãe, né, pensar nas pessoas que tiveram um papel de mãe na nossa vida, me faz lembrar o papel e o sentimento de família. E isso é o mais importante. Como é que você tem sido dentro da sua família? Que tipo de mulher, esposa e mãe você tem sido na sua família? Que tipo de pai, homem, né, esposo você tem sido dentro da sua família? Que tipo de filho ou filha você tem sido dentro da sua família? E não importa que família você tenha, que tipo de problema você possa estar vivendo, importa o que você está fazendo ali. Ana tinha um problema de fato, como talvez você tenha um problema de fato na sua casa. E o que Ana fez foi reivindicar aquilo que de direito Deus tinha para ela, como mulher, como esposa, como mãe. E ela falou, eu vou pedir, eu vou. Se você precisa que o teu esposo seja um esposo, peça por esse esposo, ore por esse esposo. Se você precisa que a sua esposa seja a esposa que precisa ser esposa, ore por sua esposa, peça pela sua esposa. Se você é filho e sabe que seus pais não têm correspondido a essa expectativa, peça pelos seus pais, como Ana pediu por aquilo que faltava a ela, para que ela se realizasse. E Deus vai dar, Deus vai operar, porque é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Que nesse dia em que nós comemoramos os dias das mães, possamos comemorar os sentimentos mais puros, genuínos e verdadeiros do sentido família. Porque mãe para mim lembra família, né? Sempre, antigamente, né, ainda hoje, né, muitas famílias são ao redor da mãe, né, ao redor da matriarca ali, ao redor daquela que mantém as relações. E quando eu penso isso, eu penso a importância que cada um de nós tem dentro da sua família. Você pode falar, mas eu não tenho filhos, eu não tenho esposo, eu não tenho esposa, eu não tenho pais, né? Então, peça. Peça e Deus vai dar aquilo que lhe falta. Deus vai operar um milagre na sua vida. Você pode falar, mas meu pai, minha mãe, os meus pais já morreram. Não importa, Deus vai operar e vai completar a sua vida de uma forma magnífica. Ah, mas já constatou que eu não posso ter filhos, né? Biologicamente, né? Geneticamente é impossível. Olha, hoje isso já não é mais barreira
como era a barreira naquele tempo, que não existia adoção. Hoje já existe a opção do amor, da adoção pelo amor, que tem um valor fenomenal. Mas Deus quer nos constituir famílias, e nós devemos buscar esses sentimentos para nós. Não só nesse dia das Mães, que às vezes pode ser meio piegas, né? Meio assim cafona, mas que isso possa retratar e trazer à tona o verdadeiro sentido da família que todos nós precisamos construir. Eu dou graças a Deus por minha família. Dou graças a Deus do que eu sou hoje e agora. Porque aquilo que talvez meus pais não conseguiram fazer na minha vida, Deus o fez. Deus fez de formas diferentes. Aquilo que eu tenho certeza que eu falho para com a minha família, falho para com os meus filhos, eu tenho certeza que Deus também vai completar e vai repor e vai dar a eles tudo isso aí. Agora eu preciso sempre pensar assim, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha responsabilidade? O que Deus deixou para que eu realmente operasse dentro disso. E gente, não tem coisa mais gostosa do que você valorizar a família e investir na família, né? Que nem aquela garotinha que estava aqui, né? Eu estou morando para a minha família, vou buscar minha família. Quer dizer, é isso, é pensar na família, em ganhar a família. Você acha que Deus não quer dar isso? Lógico que Ele quer dar. É o que Ele quer dar. Ele não quer colocar paz na sua casa? Gente, é o que Deus quer dar, paz na sua casa. Deus não quer te dar um maridão? Lógico que Ele quer te dar um maridão. Não é o outro, não, é o mesmo. Ele vai fazer diferente só, né? Vai trabalhar na vida dele. Uma tremenda de uma esposa, também Deus vai fazer dela uma tremenda. Quer dizer, depende de nós. O quanto nós estamos como Ana, clamando e buscando e fazendo a nossa parte para que isso aconteça. Que Deus abençoe a todas as mamães, e os papais, e os filhinhos, né? Na verdade, que Deus abençoe a família, e que a nossa igreja sempre possa ser uma igreja familiar em todos os sentidos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Feliz Dia das Mães, feliz Dia dos Pais, feliz dias de tudo, né? Da família, dos filhos, né? E que Deus nos ajude. Amém?